Deus é bom e fiel. Deus é maravilhoso. Então vamos começar a nossa palavra, para eu não me estender muito. Eu não sei se consigo, né? Mas vou fazer o possível. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 3:19. Abrir ou ligar a sua Bíblia em Atos 3:19, por favor. Eu estou apaixonada pelo livro de Atos. Eu aconselho quem não leu ainda esse livro que possa colocar na sua lista de prioridades, ler o livro de Atos. Pronto, acredito que todos já estão abertos. Eu vou ler com vocês. Atos 3:19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Essa palavra tem sido algo que eu tenho meditado muito nela, porque eu preciso muito de refrigério, amém? Quem aqui precisa de refrigério do Senhor na sua vida? Quem precisa de alívio, de descanso? Eu acho que todos nós precisamos, né? Então, pelos momentos difíceis que nós temos passado como pastores, como igreja, desde janeiro, com a situação, né, do pastor, do AVC que ele teve, eu falei, Senhor, eu preciso de refrigério, eu preciso de descanso. E comecei a orar ao Senhor pedindo, traz o refrigério, traz as soluções, traz a cura, traz. E nós oramos e oramos, e muitas vezes deixamos ficar pela oração. Mas muitas coisas na nossa vida, na minha e na sua vida, não depende só de você orar. Depende de você se posicionar. Por isso que eu perguntei se você realmente acredita. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor. Hoje em dia está tudo muito rápido. Se você quer uma mensagem, você vai no Google, pesquisa e está lá a mensagem. Se você quer hoje fazer qualquer coisa, você vai em qualquer inteligência artificial, no chat GPT ou em qualquer outra que existe, que já são várias. Você escreve uma palavra, ele te dá tudo que existe daquela palavra. Então isso aqui, muitas vezes nós deixamos de lado. Eu quero saber sobre cura. Em vez de eu vir procurar na Bíblia, eu digito cura e ele vai me trazer tudo sobre cura. E isso está nos tirando a vida no Espírito, porque a vida está aqui nessas palavras. Amém? E não quer dizer que a gente não use como um recurso, tá? Não estou dizendo isso. É um recurso que a gente tem para usar, mas a palavra. Por isso que eu estou dando esse exemplo, porque eu orava pedindo refrigério, alívio ao Senhor, e quando, há cerca de um mês, eu fui buscar na Bíblia sobre refrigério, o Senhor me trouxe essa palavra. E eu queria falar um pouco sobre o contexto para vocês, do como porque Pedro falou dessa palavra ali em Atos. Atos 3 vem depois de Atos 2, claro. O Atos 3 vem depois que a igreja primitiva cresceu na intensidade espiritual. Porque Pedro e João ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a manifestar os sinais do reino. Então, a primeira coisa que nós vemos em Atos 3 é a cura de um paralítico. É a cura de um homem coxo de nascença. Quando você for ler, em Atos de 1 a 10, fala sobre esse relato de que Pedro e João estavam a passar sobre uma porta chamada Formosa, ali em Atos, e estava aquele homem pedindo esmola ali, e eles pararam, e o homem estava à espera de dinheiro, mas Pedro disse para ele, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, aquele milagre gerou muita admiração no povo. Que ousadia, não é, de Pedro. Por que Pedro fez isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós só vamos ter ousadia de chegar para alguém e dizer, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho algo muito maior e muito melhor. E orar pelaquela pessoa e aquela pessoa ser curada.
se eu estiver cheia do Espírito Santo. Porque se eu não tiver, nada acontece, porque não é de nós, é do Espírito. Então, quando aconteceu o milagre, a multidão corre para ver o homem curado. E o que acontece? Pedro aproveita para pregar para essa multidão sobre fé e arrependimento. Então, Pedro prega para a multidão, e a multidão ali fica maravilhada com aquele milagre, mas Pedro faz questão de dizer que sem arrependimento, sem conversão, sem se voltar para Jesus, nada daquele milagre faz sentido. Pedro aproveita para trazer esse impacto da cura, mas para trazer o quê? Que Jesus é o Messias e Ele é o caminho para a vida eterna. Que sem arrependimento, nada do que a gente possa ter da parte de Deus é permanente. Amém? Então, se a gente for ver o contexto era, aconteceu um milagre, o povo foi até Pedro por causa do milagre, o paralítico saiu feliz, o paralítico saiu cheio de refrigério. Você imagina que alívio aquele homem, aquele coxo de nascença teve. Que maravilha que ele teve ali. Mas depois, mais à frente, esse paralítico ouviu a mensagem. Ele ouviu que ele precisava, como nós lemos, que ele precisava se arrepender, se converter, confessar os pecados dele para viver tempo de refrigério. Então, nesse versículo, nós vemos que existe 4 estágios espirituais para eu alcançar tempo de refrigério. Aqui que está a chave. Eu estava orando ao Senhor pedindo refrigério, mas eu precisava analisar minha vida em 4 pontos. E esses 4 pontos que eu quero que você analise. Por que você não vive refrigério? Por que sua vida é conturbada? Por que você está na casa do Senhor e só vive atribulado? Por que você está na igreja e só vive preocupado, ansioso? Por que você está na igreja, você lê a Bíblia, você ora e as coisas, você não tem paz? Por quê? Você já parou para pensar isso? Gente, eu faço tudo certo. Eu oro, eu dizimo, eu oferto. Agora eu estou até indo no discipulado que a igreja está promovendo para nós. Mas eu não tenho paz. Eu não tenho descanso. Porque nós vamos depois ver o que a palavra refrigério significa. Por quê? Porque há 4 estágios. E muitas vezes nós esquecemos disso. Estamos muitos anos na igreja, temos muitos anos a fazer a mesma coisa e entramos no automático. É tempo de nós sairmos do automático. É tempo de nós voltarmos à palavra. É tempo de nós buscarmos do Senhor aquilo que nós precisamos. E um tempo mais oportuno que nós estamos vivendo nesse século 21 é tempo de arrependimento. O Senhor clama dos céus, arrependei-vos. É o clamor do Espírito nesse tempo, é arrependei-vos. Nós estamos dentro da igreja e não nos arrependemos porque achamos que não temos nada para se arrepender. Gente, desde janeiro até ontem, o Senhor só está me dizendo, você não se arrependa disso, se arrependa daquilo. Coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia. Sabe o que nós precisamos nos arrepender mais na nossa vida? Eu vou dizer para você, das palavras que você fala. O arrependimento maior que todos nós temos que ter todos os dias é daquilo que sai da nossa boca. E a gente nem percebe, é tão automático. As nossas reclamações, a nossa falta de gratidão, a forma como eu falo com meu marido e meu marido fala comigo, a forma como eu reajo com meus filhos. Gente, nós precisamos nos arrepender de palavras duras que ficam lá marcadas no coração das pessoas que ouvem. E nós perdoamos, está tudo bem. Graças a Deus, Deus nos deu essa dádiva do perdão. Mas assim, a pessoa te perdoou, mas você se arrependeu do que você disse? Ou você só pediu desculpa porque a pessoa ficou magoada? Porque muitas vezes nós só nos acertamos com alguém porque a pessoa veio dizer que não gostou daquilo. Mas no fundo, eu que fiz, não me arrependo, faria de novo. Mas eu vou dizer para ela,
me perdoa porque ela ficou magoada, mas no fundo eu não me arrependi e faria de novo. Então assim, o Senhor está nos chamando para nós percebermos, precisamos nos arrepender das palavras. As palavras que saem da nossa boca, ela produz vida e produz morte. Amém? Mas não é de palavra que eu quero falar hoje, é de refrigério. E o refrigério é a resposta de Deus. O refrigério é a resposta do Senhor para um coração arrependido e rendido. Se eu e você queremos ter tempos de refrigério, nós precisamos nos arrepender. O que é refrigério na Bíblia? É frescor, sopro de vida, alívio renovador, é aquilo que nos alivia. O refrigério traz para nós um descanso, é um toque de renovo espiritual, vindo da onde? Não vem das circunstâncias naturais, vem do Senhor. Onde se encontra o refrigério? Onde eu e você podemos nos encontrar no refrigério? Ele não vem do alívio humano, ele vem do Senhor, e é uma consequência de um coração arrependido. É uma consequência de nós reconhecermos que precisamos ter esse alívio na presença do Senhor. Em Salmos 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. E Mateus 11:28 e 29 diz: vinde a mim e encontrareis descanso para vossas almas. Maravilhoso, não é? Nós conhecemos essa palavra. O Senhor diz: vinde a mim, aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Darei descanso para a sua alma e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa palavra é tão linda. E o único lugar que nós vamos encontrar realmente alívio é na presença do Senhor. E voltando lá, se você tiver aí aberto, né, em Atos 3:19 diz que se eu me arrepender, se eu confessar meus pecados, se eu arrepender, converter, confessar os pecados, eu terei tempos de refrigério. O que me chamou muita atenção foi tempos de refrigério. Não diz na palavra que eu vou ter refrigério, que eu vou ter pleno refrigério, que eu vou ter um refrigério duradouro. Não, tudo na palavra tem algo para nos fazer pensar. E o Senhor diz ali, tempos. Tempos quer dizer que é algo que não é permanente. O refrigério, ele não é um estado contínuo e permanente na nossa vida. Ele vai acontecer em tempos específicos. O refrigério, ele é algo que acontece em resposta do meu arrependimento, do mover de Deus ou de uma necessidade espiritual. Então, assim, vai haver tempos, sim, que você vai se conscientizar, que se você vai se arrepender e vai vir o refrigério sobre a sua vida. Mas vai ter tempos e estações. A palavra tempos aqui no original é kairoi, que significa assim, estações ou momento oportuno. Então, refere que você vai ter um tempo espiritual apropriado para Deus agir e trazer o refrigério sobre a sua vida. Assim como existem as estações na natureza, também existem as estações espirituais. Porque existe tempo de batalha e crescimento, quebra e arrependimento, espera e silêncio, e também existe o tempo de refrigério, onde Deus sopra a nova vida. Nós vemos isso em Eclesiastes 3:1, que diz, tudo tem seu tempo determinado, e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nós aprendemos que até mesmo o refrigério, o descanso e o alívio do Senhor é um tempo que nós temos que buscar para viver. Você se arrepende, você faz todo o processo e você vai viver aqueles tempos, mas você não sabe quando que ele vai chegar. O que me chamou a atenção foi isso, Senhor, eu tenho feito isso, arrependimento, conversão, confissão, mas os tempos de refrigério ainda não chegou. Eu ainda não estou conseguindo sentir esse alívio.
Aí foi quando o Senhor me trouxe essa palavra. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Faz o que é certo. Posiciona-te no que eu estou te pedindo. Não saia da minha presença. Não saia desse posicionamento. Não saia da minha presença em arrependimento. Não saia da minha presença em se converter. Não saia da minha presença em confessar os seus pecados. Não saia, porque no tempo certo o refrigério virá. Se eu achar que o refrigério é algo automático, se eu achar que eu faço isso tudo, estalou o dedo e acontece, e não acontecer, eu vou me frustrar. Por isso que o Senhor escreveu tempos. E nós temos que entender o que o Senhor fala na palavra, para nós não nos frustrarmos. O Senhor não prometeu refrigério o tempo todo. O Senhor não prometeu que no mundo não teríamos tribulações. O Senhor não disse que você não teria guerras e batalhas na sua vida. O Senhor não disse que você... Pelo contrário, Ele disse que você ia passar pelo vale da sombra da morte. Ele disse que você ia passar pelas águas e pelo fogo. Ele disse mais coisas assim. Mas Ele falou sempre uma coisa: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então, nós temos que ter essa consciência que o refrigério não é automático, é uma consequência da minha posição diante do Senhor. Sabe quando que nós vamos ter o refrigério? Um refrigério que será constante? Quem sabe me dizer quando nós vamos ter o refrigério constante? Quando nós formos para junto do nosso Deus, na eternidade. Na eternidade, o refrigério será constante. Na eternidade, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá dor, como está escrito em Apocalipse. Em Salmos 11 diz, 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Então, meus amados, queridos irmãos, não importa o que você está vivendo hoje. Não importa as suas dificuldades hoje. Se calhar até hoje você pode estar vivendo um tempo de refrigério. Se calhar hoje você está nessa parte dos tempos de refrigério. Não é? A sua vida está boa, você está aliviado, você está descansado. Você está vivendo a melhor fase da sua vida. Pode ser que esteja acontecendo isso hoje com você. E aleluia! Porque eu tenho certeza que você se posicionou, eu tenho certeza que você esteve com o coração diante do Senhor para que isso acontecesse. Amém? Não quer dizer que eu que estou passando por guerras, ou outro irmão que está passando por lutas, que a gente não está fazendo as coisas certas. É porque o tempo de refrigério ainda não chegou na nossa vida. Ou, sim, precisamos fazer algo mais assertivo. Precisamos olhar para a palavra e ver onde nós estamos falhando para que possamos viver esse tempo de refrigério. E hoje eu estou aqui para poder te despertar para isso. O Senhor quer. A palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, assim, o tempo de refrigério na minha vida e na tua pode durar muito tempo. Eu não sei, são tempos. Mas para o tempo do Senhor, não é um tempo que a gente consiga determinar. Não é? Eu posso viver 10 anos de refrigério. Sabe uma parte aqui, quando eu vivi o melhor tempo de refrigério da minha vida? Foi na pandemia. Não sei vocês, mas o melhor tempo de refrigério que eu vivi na minha vida e na minha casa foi quando parou tudo e eu olhei para dentro da minha vida, dentro da minha casa, vi o que eu tinha que acertar. E foi uma paz que excedeu todo o entendimento. Foi maravilhoso aquele ano. Por mais lutas que eu tivesse, foi um tempo assim de muito refrigério. Deus me abençoou, muita gente sofrendo, não é? Muita gente padecendo na pandemia, e foi o tempo que para mim foi o melhor. Mas não quer dizer que os outros estivessem fazendo coisas erradas ou assim. É a vida, são tempos, são ciclos na vida de cada um de nós. Amém? Então vamos analisar esse texto junto comigo. Vamos ver um pouquinho sobre arrependimento. O que é o arrependimento? Eu creio aqui que todo mundo sabe o que é arrependimento, mas eu quero só dar uma passagem muito rápida. Arrependei-vos, que Pedro fala para aquela multidão, não esquecendo que Pedro estava falando para uma multidão. Ele estava falando para uma multidão como nós. Nós aqui somos uma multidão, amém?
Aleluia. Então eu estou dizendo para vocês hoje, arrependei-vos, mude de direção. Cada um de vocês, mude de direção. Aqui em Isaías 55, na palavra do Senhor, diz assim: deixe o perverso o seu caminho e volte-se para o Senhor. É um exemplo. O arrependimento é você estar indo por um caminho, ver que esse caminho não é o correto, dar meia volta e fazer a marcha contrária. É metanoia, é mudança. Arrependimento, ele é mais que uma tristeza. É uma decisão espiritual de mudança. É dizer claramente, chega, não quero mais viver assim. O arrependimento é você tomar uma decisão. Eu não quero mais isso na minha vida. E eu vou fazer de tudo para que isso saia da minha vida. Quem nos convence disso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo me convence, mas cabe a mim me render ao que o Espírito Santo está falando. E eu queria te perguntar, onde hoje você precisa dar meia volta na sua vida? Onde hoje você precisa mudar a direção da sua vida? Pensa nisso. Que caminho que eu estou tomando hoje que possa estar desagradando ao Senhor? Onde que eu tenho que mudar? Então, deixo essa pergunta para vocês. Vamos falar um pouco sobre conversão? Pedro diz para a multidão, e eu estou dizendo para vocês, convertei-vos, volte-se para Deus. Em Joel 2, 12 e 13, diz assim: convertam-se a mim de todo o coração, rasguem o coração, não as vestes. O Senhor hoje diz para nós que nós precisamos nos converter. A conversão não é um ato único. A conversão é um estilo de vida. É um retorno constante ao Senhor. É um processo que vai nos acompanhar até o dia que o Senhor nos levar. A conversão, ela não acaba em si só. Toda a nossa vida vai ter as práticas de conversão. Abandonar pecados, reconciliar-se com pessoas, restaurar a nossa vida de oração. Quantas vezes, eu não vou perguntar aqui, mas eu acredito que isso aconteça com você, que a gente ora, parece que o mundo vai acabar. Aí depois tem aquela semana que você nem pega na Bíblia, nem ora. Então você vive assim, né, naquela inconstância. Então o Senhor, quando a gente começa a ter essa montanha-russa no relacionamento com Ele, é porque nós precisamos de conversão em determinadas áreas. Amém? Nós precisamos nos converter a saber que sem a palavra do Senhor não há vida no Espírito. Sem oração não há vida no Espírito. Não adianta eu dizer que eu sou convertida se eu não oro e se eu não leio a palavra. Amém? Vamos falar um pouco sobre o pecado. Ali no versículo 3 diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que os seus pecados sejam cancelados. Em Colossenses 2,14, diz assim: tendo cancelado a escrita da dívida, encravando-o na cruz. O Senhor, Ele quando morreu por mim e por você, Ele nos deu o perdão completo. Ele cancelou nossos pecados na cruz. Quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, o perdão de Deus, ele é radical, ele é completo, ele é libertador. Ele não somente perdoa o meu e o teu pecado, mas ele apaga o registro da dívida. Deus não lembra de algo que você já confessou e deixou. Deus não lembra. Sabe quem te faz lembrar o que você já confessou e deixou? É o inimigo da sua alma, que quer te acusar. Se você já confessou e deixou, o Senhor já lançou aquilo no mar do esquecimento, Ele já esqueceu. Eu até um dia li sobre isso, ouvi um pastor falar que nós às vezes temos a síndrome do pescador, porque o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Aí nós vamos pescar esse pecado lá, né? Vou buscar para poder lembrar dele. Que nós não sejamos esses pescadores de pecado. Se você confessou, se arrependeu verdadeiramente, o Senhor apagou esse registro da sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta. Você está carregando alguma culpa que Deus já apagou da sua vida?
Você tem carregado algo que você fez e que Deus nem lembra, mas que você fica aí se martirizando? Amém? Pense nisso. Pense nisso. Coisas do teu passado que não é para você lembrar nem falar mais. Coisas que já foram, já está lá atrás, não tem para que chamar aqui para o presente. O Senhor hoje te diz isso, Ele já não se lembra. Por que você está se lembrando? É necessário você confessar de novo? Eu acho que não. Você praticou de novo? Não. Então por que você está falando sobre isso? Então são coisas para a gente pensar hoje. O Senhor, Ele está nos chamando hoje para um lugar de refrigério. Ele está chamando a mim e a vocês para esse lugar de refrigério. Mas a porta é o arrependimento e a chave é a conversão. Se eu não me arrepender, eu não vou abrir a porta. Não me converter, eu não vou abrir essa porta, né? Para que o Espírito do Senhor traga o respirar do Espírito Santo sobre a minha vida. Então eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida, sobre a minha vida. Hoje é dia de refrigério. Hoje o Senhor vai trazer esse descanso sobre a sua alma. Hoje você vai sair daqui renovado. Hoje você vai daqui leve, sabendo que o Senhor, Ele é aquele que te guarda, é aquele que não dorme de dia nem de noite. Mas como na prática nós podemos alcançar esse refrigério? Vamos para a prática. Eu falei sobre arrepender, eu falei sobre converter, eu falei sobre confissão de pecados, vem o refrigério na presença do Senhor, mas na prática, aí o Espírito do Senhor falou comigo, que a única forma, na prática, no meu dia a dia, porque eu não tenho, nem eu nem você, temos que ter o peso na nossa vida de ficar, ai, Senhor, o que eu fiz de errado? Tenho que me arrepender. Ah, Senhor, onde eu tenho que me converter? Ah, Senhor, aquele pecado. Você não tem que viver assim, com esse peso. Deus não tem isso para você. Entende? A prática para alcançar esse lugar, o Senhor nos ensina e depois nos dá a prática. A prática, ela é leve. A prática, o fardo do Senhor Jesus na minha e na tua vida é leve. Se eu ando com Jesus, eu não posso ter um fardo pesado de ficar pensando o tempo todo que eu estou passando por situações porque eu tenho pecado, eu tenho isso, tenho aquilo. Se você está com a tua vida no Senhor, você tem que estar leve. Agora, como eu posso ter essa leveza? Como eu posso andar diante do Senhor, sabendo o que eu tenho que fazer, na prática, de forma espontânea? O nome disso se chama contemplação. Não tem como eu alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, seja de refrigério, seja de confissão de pecado, seja de me converter, seja de me arrepender, se eu não contemplar o Senhor, se eu não estiver dedicando tempo para Ele. Então hoje eu chamo a tua atenção para essa palavra que é tão pouco usada, que é a contemplação. O caminho para permanecer no refrigério. Por quê? Contemplar a Deus é dedicar tempo, atenção e o coração inteiro para admirar sua beleza, ouvir sua voz e estar com Ele. A contemplação espiritual é o segredo de uma vida constante de refrigério. O que é contemplar, gente? Contemplar é o ato de fixar os olhos do coração em Deus com atenção, reverência e amor. É um tipo de oração silenciosa, profunda, afetiva, onde a alma olha para Deus sem pedir, mas somente estar com Ele. Em Salmos 27:4, Salmos 27:4 fala assim, não quero que vocês abram, senão é muito texto bíblico, mas eu vou ler Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, quando eu li esse versículo, eu comecei a estudar mais sobre contemplação,
eu li esse versículo do Salmo 27, lembrei do cenáculo. Quem já veio no cenáculo da arca, que são 2 horas, que nós sentamos aqui, são 2 horas praticamente, que a gente coloca a música, nós oramos, mas ficamos aqui contemplando Ele. Muitas vezes fica um silêncio, muitas vezes, a maioria das vezes, fica um silêncio profundo, a música tocando, e nós e o Senhor contemplando. Ninguém vem falar com você, ninguém vem orar por você, a não ser que tenha uma direção do Espírito Santo, mas nós ficamos aqui contemplando a beleza do Senhor no templo, contemplando aquilo que Ele está fazendo. Então eu convido você, todo início de mês, toda primeira sexta-feira do mês, nós temos o nosso cenáculo, para você aprender a contemplar. Porque a nossa mente, ela vagueia muito, né? E contemplar é parar de correr e começar a olhar. Contemplar é eu parar de estar agitado e começar a olhar aquilo que Deus está fazendo à minha volta. Eu começar a perceber, espera aí, eu tenho que fazer algo diferente. A minha vida está uma bagunça, eu tenho que arrumar aquilo ali. Se eu contemplar a minha casa, se você parar para olhar a volta da sua casa, você vai ver coisas fora do lugar, certo? Se você parar no teu quarto, às vezes está totalmente arrumado o teu quarto, mas se você parar, mesmo ele arrumado, quando você para contemplar, você vai ver o quê? Um cutãozinho lá no cantinho, você vai ver uma poeira em cima do móvel. É verdade ou é mentira? Ele está arrumado, mas quando você para olhar, você vai ver sempre algo que você precisa melhorar. Ou você vai ver algo que você vai dizer assim, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Está tudo limpo, está lindo. Porque tem momentos que você vai olhar para situações na sua vida e você vai dizer, meu Deus, eu consegui. Não é tudo ruim também, gente. Nós também não fazemos tudo mal o tempo todo, aleluia. Não é? A casa não está bagunçada todo dia, toda hora. Tem uma hora que ela está limpa e você olha e fala, meu Deus, eu consegui limpar a cozinha, está limpa. São vitórias que nós temos na contemplação. Mas se eu não dou valor em olhar, eu estou no automático, eu não paro, eu só estou a correr, eu não observo, eu não vou conseguir identificar. Eu não vou conseguir identificar aquilo que eu preciso na minha vida e à minha volta. Amém? Aquietar o coração, contemplar é aquietar o coração e permitir que Deus fale. Enquanto o mundo valoriza o fazer, o Espírito Santo ele valoriza você permanecer na presença dEle. Você diz assim, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, eu não sei o que orar. Eu falo assim, vamos orar? E a pessoa diz assim, eu não sei o que eu vou orar. Não sei. E muitas vezes você não sabe o que você vai orar, porque você não parou para observar. Porque muitas vezes não tem a ver com você, tem a ver com aquela pessoa que está ao seu lado, tem a ver com o seu filho, tem a ver com a sua mulher, tem a ver com o seu esposo. Eu já vi pessoas falar para mim assim, eu não sei o que eu vou orar. Eu falei, gente, a gente tem tanta coisa para orar. É falta de quê? Parar. A pessoa está correndo tanto, que ela não tem nem motivo para orar. Nem só para agradecer pela tua vida. Você tem motivo para orar. Agradecer pelo ar que você respira. Agradecer pela roupa que você veste. Agradecer pelo prato de comida que você come. Sempre vai ter motivos para você orar. Então, quando nós começamos a contemplar o Senhor, nós enxergamos uma necessidade na nossa vida. Uma necessidade muito importante, que é a santificação e a purificação. Quando eu contemplo o Senhor, eu olho para Ele, eu vejo a santidade dEle, eu vejo quem Ele é, a maravilha que Ele fez, o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu para mim naquela cruz, que derramou o seu sangue
para que eu não derramasse o meu, que ressuscitou no terceiro dia, para que o véu fosse rasgado, para que eu pudesse entrar na presença de Deus. Quando eu começo a contemplar essas verdades, quando eu começo a olhar para Jesus, para o caráter de Jesus, quando eu começo a meditar na sua palavra, quando eu começo a contemplar Ele, as obras das suas mãos na minha vida, quando eu começo a olhar para o meu passado e ver de onde que Ele me tirou e onde que eu estou hoje, quando eu olho para os meus filhos e olho os meus filhos crescendo, desenvolvendo, quando eu olho para minha saúde, que eu não tenho do que reclamar, quando eu olho para tantas coisas que Deus faz para mim, não tem como, gente, não tem como o Espírito Santo nos mostrar o que está errado dentro de nós. Eu não preciso ficar procurando. Quanto mais perto da luz de Cristo eu chegar através da contemplação, a luz dele refletida em mim, eu vou começar a ver os cultões nos cantos do meu coração, eu vou começar a ver a poeira lá guardada, eu vou começar a ver coisas que eu preciso mudar, a minha linguagem, a minha forma de vestir, a minha forma de estar, as minhas atitudes. Não tem como eu olhar para a Bíblia, olhar para a palavra do Senhor e não ser corrigido, não tem como. Pela contemplação. Porque às vezes nós pregamos aqui domingo após domingo. Nós pregamos aqui, você ouve várias pregações no YouTube. Eu acredito que muitos aqui ouvem pregações, pregadores bons. E por que a vida não mudou? Por que aquilo que você ouviu, você não botou em prática? Por que as coisas não se transformaram? Porque não adianta só nós ouvirmos. Não é a palavra do outro, é a visão de quem Jesus é em nós. É eu contemplá-lo na beleza da sua santidade. É eu parar para estar com Ele. Para vir esses tempos de refrigério. Para eu confessar pecados que nem eu tenho consciência que eu tenho ainda. Quando eu estou perto do Senhor, quando eu me humilho, eu chego para o Senhor e falo, Senhor, eu não sei onde que eu errei, o que eu fiz. E chego perto dele e falo assim, me mostra. E muitas vezes ele diz, outras não. Mas nós precisamos disso. No Salmo 24, 3 e 4 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Nós precisamos, na contemplação, estar com o Senhor, parar. O Senhor vai trazer essa purificação dentro de nós. Nós precisamos ser purificados. Nós precisamos lavar nossas mãos. A purificação da mão simboliza as ações externas. A purificação do coração é as intenções e desejos e motivações do nosso coração. Para contemplar a Deus de forma profunda, não podemos levar para a presença de Deus o peso do pecado não confessado, nem as impurezas não tratadas. Em relação a essa questão de purificação de impurezas, eu vou fazer um desafio para vocês ouvirem a ministração que o presbítero Alcides trouxe há 15 dias sobre espírito, água e sangue. Ele explicou de uma forma poderosa sobre purificação da água. Então, eu não vou me entrar muito nesse assunto da purificação, mas ouçam essa ministração que vocês vão entender a beleza do ensino do que é se purificar pela água da palavra e pelo sangue de Jesus. Então, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos santificar, através do ato de contemplar. Não é o contrário. Começa com a contemplação. A pessoa às vezes pensa assim, eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar, para depois eu contemplar. É o contrário. Eu contemplo, o Senhor revela aquilo que eu preciso me separar, me santificar, e me revela aquilo que eu preciso me purificar. É o contrário. Tudo com o Senhor é o contrário. Já viu? Quem perde, ganha. Não é? Aquele que dá, recebe. Tudo com o Senhor, ele começa de trás para frente.
primeiro ele morre para depois dar a vida. Amém? A semente tem que morrer para produzir fruto. E nós precisamos entender que muitas vezes, e o Senhor diz isso na palavra dele, venha como estás. Ele não manda, vai, se lava, se limpa, pede perdão e depois você vem ter comigo. Não. Vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está hoje. É impossível você ter uma vida de contemplação e permanecer a mesma pessoa. É impossível, porque a contemplação ela gera transformação. Quem vê Deus nos olhos do coração, vive com os pés no propósito de se purificar e se santificar. Vamos aquietar a nossa vida, gente. Vamos olhar para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Vamos parar de ficar muitas vezes preocupado. A própria palavra diz isso. Não estejam ansiosos com coisa alguma. Em tudo, leve ao Senhor ações e súplicas, para que a paz que excede todo entendimento venha sobre o seu coração. Então, hoje eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que essa palavra, que eu sei que tem tantas partes, mas que essa palavra entre no teu coração e a semente principal, que é você ter tempo de refrigério na tua vida, você precisa estar na presença do Senhor. Não tem como ter tempo de refrigério se você não parar o que você está fazendo para contemplar o Senhor. Através da contemplação, o Senhor vai trazer para você o que você precisa se arrepender. O Senhor vai trazer um desejo de você se converter. O Senhor vai trazer um desejo de você falar com Ele aquilo que você tem feito que não agrada a Ele. E a partir daí, você vai entrar nesse tempo de refrigério. E hoje eu queria chamar vocês, todos que vocês estão aqui, para um chamado de reflexão e de entrega ao Senhor. O verdadeiro refrigério não está em mudanças externas, mas em uma renovação interior pela presença de Deus. A presença só é acessível a um coração quebrantado, que se arrepende e decide se permanecer aos pés do Senhor. Isaías 30:15 diz assim: na conversão e no descanso está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, essa palavra sobre meus irmãos, que na conversão ao Senhor, a sua palavra, pelo sangue de Jesus, o descanso, Senhor, vem na salvação, Senhor, e a tranquilidade e confiança. A sua força seja derramada sobre meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Hoje Deus está chamando aqui nesse lugar as pessoas que estão cansadas, vazia, agitada, para um lugar de refrigério verdadeiro. Hoje Ele está chamando eu e você para esse lugar de refrigério. Hoje Ele está chamando eu e você para esse lugar onde nós podemos olhar para dentro de nós, através dEle. Porque se eu olhar para dentro de mim, pela minha visão, eu vou querer minha justiça própria. Se eu olhar para aquilo que está à minha volta, aquilo que está acontecendo com meus olhos, eu vou ter raiva, eu vou ter revolta. Mas se eu olhar para aquilo que está acontecendo à minha volta, contemplando o Senhor, eu vou querer me converter porque eu tenho raiva e tenho revolta. Se eu olhar para a situação que eu estou vivendo hoje, eu vou pecar porque eu vou murmurar, eu vou reclamar. Mas se eu olhar para a situação que eu estou vivendo hoje, pelos olhos do Senhor, eu vou confessar a minha insatisfação, vou confessar o pecado da insatisfação, da ingratidão. E eu clamo isso hoje aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor mude a visão dos meus irmãos. Como o Senhor tem mudado a minha. Que Tu mude a visão dos meus irmãos. Que a gente não enxergue com nossos olhos a nossa vida, as circunstâncias, mas que nós possamos enxergar, contemplando quem Tu és, com os Teus olhos.
Então hoje o Senhor está chamando pessoas cansadas, vazias, agitadas para esse lugar de refrigério. Mas a porta para esse lugar é a contemplação que vai produzir arrependimento no teu coração. Hoje, eu acredito que é um dia eu tenho essa convicção dentro de mim, que hoje é dia de refrigério. Você crê, você precisa desses tempos de refrigério. Se você crê, hoje o Senhor vai trazer isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja Arca, sobre a nossa casa, a nossa parentela. Então, o que eu queria deixar aqui para você ter atenção. Para de fugir. Para de fugir dos seus problemas. Para de fugir. Para de dar desculpas. Para de justificar nos outros. Para de culpar os outros. Para. Se aquiete. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração e você dizer que você não é capaz, que você precisa de ajuda. Não fuja do que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Quero te chamar para você voltar para a presença do Senhor. Muitos de nós dizemos que estamos na presença, mas estamos aqui nessa hora já pensando o que nós vamos almoçar, pensando quando isso vai acabar, pensando que eu já não estou cansado. O Senhor nos manda voltar para a presença dEle. Que a sua mente agora aquiete, que a sua mente se volte para o Senhor. Pense nas coisas do alto. A fome pode estar batendo aí, você já está querendo ir embora. Não vá, não vá. Volte para a presença, se conecte com a presença. Arrepende-se. Hoje, se você fez algo hoje, que você sabe que tem que se arrepender, hoje é o dia para você se arrepender diante do Senhor. Fala para Ele, não precisa falar para ninguém, fala para Ele. O que você fez de manhã, o que você fez ontem antes de dormir. Algo que seja agora, nem precisa falar do passado, fala de algo que seja recente. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Contemple ao Senhor. Contemple, olhe para a cruz agora. Se você não tem onde se fixar a tua mente, nesse momento de silêncio, se a sua mente não vaguear, veja a cruz com Jesus lá naquele madeiro no teu lugar. Permaneça no Senhor, não desista. Não desista. Hoje o Senhor diz para você, não retroceda e não desista. Permaneça, porque os tempos de refrigério virão sobre a sua vida. Esses ciclos que estão se repetindo na sua vida vão acabar em nome de Jesus. Todo o ciclo do inferno vai acabar na sua vida. Aquilo que todo ano repete, que todo mês repete, que toda semana. O Senhor hoje diz que isso vai acabar. Posiciona-te, contempla Ele que isso vai acabar. Mude as suas atitudes que isso vai acabar. Ah, Senhor. Eu queria pedir para vocês. A gente vai tirar um tempo agora. Se você quiser ficar no seu lugar, sentado. O Senhor me levou a essa direção espiritual. Se você quiser ficar aí onde você está sentado, se você quiser vir aqui à frente e se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quer ajoelhar no teu lugar, eu só queria pedir para você se aquietar, para você ficar, você e Deus. Não saia desse lugar, você e Deus. Não saia desse lugar onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em você. Vamos olhar para o Senhor com os olhos do nosso coração. Vamos olhar para o Senhor e ver a misericórdia que Ele tem por nós. Eu queria que você olhasse para o alto, que é de lá que vem o seu socorro. O Espírito do Senhor, Ele vai te tocar. Ele que vai te convencer de tudo aquilo que foi ministrado aqui. Ele que vai te convencer da necessidade de você parar, deixar de correr, deixar de fazer tantas coisas. Ele que vai te trazer e produzir em você um coração, um profundo arrependimento de coisas que você não deveria ter feito ou de coisas que você deveria fazer. Sabe, irmãos, muitas coisas a gente tem que se arrepender daquilo que a gente devia fazer e não fez. Muitas vezes a gente só pensa naquilo que eu fiz. Eu vou me arrepender porque eu fiz. Vou me arrepender porque eu...
Mas tem coisas que você precisa se arrepender porque você não fez. Coisas que Deus mandou você fazer e você não fez. Coisas que você devia ter tomado posição e não tomou. É o Senhor que nos mostra os nossos corações. É o Senhor que traz a conversão, as mudanças. Eu peço que o Senhor hoje possa fazer você conseguir olhar para dentro de você e deixar Ele agir dentro de você. Que o Senhor nos ajude. Vamos ouvir um louvor.